4. Um rapaz irado. Jó capítulo 11 até o capítulo 14. Não desejo saber por que tu sofro. Não desejo saber por que sofro, mas sim, se sofro por ti. Levi, Itzhak, Berdicher. Os 3 amigos de Jó eram homens de idade, mas Zofar devia ser o mais jovem, uma vez que falou por último. Seu primeiro discurso não é longo, mas o que lhe falta é extensão sobra em animosidade, pois revela que Zofar está virado. Existe um lugar e um momento certo para demonstrar uma ira justificada. Efésios 4:26. Mas o monte de cinzas onde Jó se encontrava não era o lugar certo, nem aquele era o momento apropriado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Jó não precisava de um tapa no rosto, mas sim da mão bondosa de um amigo. Zofar faz 3 acusações contra Jó. Ele pecou, Jó 11, do versículo 1 ao 4. Não tem conhecimento de Deus, versículo 5 ao 12. E é obstinado em sua recusa de se aprender, versículo 13 ao 20. Jó responde às 3 acusações. Afirma a grandeza de Deus, Jó capítulo 20. E sua própria inocência, Jó capítulo 13. Mas uma vez que não tem esperança alguma, por que se arrepender? Jó capítulo 14. Primeiro, as 3 acusações de Zofar, Jó capítulo 11, do versículo 1 ao 20. Depois de ouvir Elifaz e Bildade acusarem Jó, Zofar deveria ter mostrado bom senso e compaixão suficientes para usar outra abordagem. Não importava o que Deus ou seus amigos dissessem, Jó continuaria a afirmar sua integridade. Então por que persistir nessa discussão? Como é triste quando as pessoas que deveriam compartilhar de um mesmo ministério acabam sendo motivo de tristeza. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. É um bom conselho a ser seguido. Jó é culpado. Versículo 1 ao 4. Assim como Bildade, Jó 8, 2. Zofar iniciou seu discurso chamando Jó de tagarela. É lamentável que esses 3 amigos se concentrassem nas palavras de Jó e não nos sentimentos por trás das palavras. De acordo com o provérbio chinês, pode haver 1000 quilômetros de distância entre os corações de 2 pessoas conversando face a face. Exatamente o que estava se passando naquele monte de cinzas. Afinal, informação não é o mesmo que comunicação. Sidney J. Harris lembra que informar é simplesmente anunciar. Comunicar é alcançar um objetivo. O discurso de Jó não apenas era tagarelice, como também não passava de conversa fiada, parolas e de zombaria. Jó capítulo 11, versículo 3. As palavras de Jó a respeito de Deus não seriam verdadeiras e só poderiam ser comparadas ao parlatório daqueles que falam sem pensar. Além disso, as informações de Jó a respeito de si mesmo eram falaciosas, pois ele não era puro diante de Deus. Ao asseverar sua integridade, Jó deu a impressão de ser inculpável, o que, sem dúvida, não era verdade. Jó 6:30, Jó 9:20, 21, Jó 10:7. Jó não tem conhecimento de Deus, versículos 5 ao 12. O pedido de Zofar, no versículo 5, foi respondido quando Deus apareceu em Jó 38:1. Mas Zofar e seus 2 amigos, e não Jó, é que foram repreendidos posteriormente por Deus. Jó foi elogiado pelo Senhor por dizer a verdade.
Não peça a Deus que diga aos outros aquilo que precisam saber, a menos que esteja disposto a ouvir dele o que você precisa saber. Não peça a Deus que diga aos outros aquilo que precisam saber, a menos que esteja disposto de ouvir dele o que você precisa saber. Zofar desejava que Jó compreendesse a altura, a profundidade e a extensão da sabedoria de Deus. Jó capítulo 11, versículo 8 e versículo 9. Com isso, Zofar estava insinuando que ele próprio conhecia a grandeza da sabedoria de Deus e poderia ensiná-la a Jó se ele lhe desse ouvidos. Infelizmente, Zofar não conhecia a grandeza do amor de Deus. Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19. E não compartilhou um pouco desse amor com Jó. O que Zofar queria dizer ao afirmar que a sabedoria de Deus é multiforme? Jó capítulo 11, versículo 6. Talvez isso significasse que a sabedoria de Deus é total e plena, ou que Deus é muitas vezes mais sábio do que Jó imaginava. Uma vez que Deus é onisciente, sabia tudo sobre Jó e poderia tê-lo castigado ainda mais. A expressão poderia ser pior. Certamente não é consolo algum para um homem que perdeu a família, a riqueza, a saúde e que, por pouco, não perdeu também a vida. Não aferimos o sofrimento de maneira quantitativa, como se pesam frutas e legumes no supermercado. A leviandade com que os amigos de Jó falavam de sua situação demonstra sua falta de entendimento. De acordo com o ditado do Talmud, quanto mais profunda a tristeza, menor a língua. As duas perguntas do versículo 7 esperam uma resposta negativa. Ninguém pode desvendar os arcanos de Deus, nem penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso. É evidente que, em momento algum, Jó afirmou saber tudo sobre Deus, mas aquilo que ele conhecia do Senhor lhe deu ânimo para se apegar firmemente à integridade e não desistir. Deus não precisa prestar contas para nós. Pode capturar e aprisionar quem Ele quiser, reunir o tribunal e declarar a sentença sem que haja quem tenha autoridade para protestar. Versículos 10, Jó 9:12. Deus sabe quem é sábio e quem é insensato, que é puro e quem está em pecado. Uma vez que Deus julgou Jó, então Jó devia ser culpado. Zofar encerrou essa acusação citando Provérbios 11:12. Não é fácil determinar seu significado. É possível que esteja dizendo que, por mais estulto que um homem seja quando nasce, mesmo que seja tão tolo quanto um asno selvagem, ainda há esperança de ele se tornar inteligente. Ou talvez queira dizer exatamente o oposto, como aparece na Almeida Revista Atualizada. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Tendo em vista a ira de Zofar e sua linguagem insultuosa, é bem provável que se trate desta última possibilidade. Jó é obstinado e deve se arrepender. Versículos 13 ao versículo 20. Haverá esperança, disse Zofar, a fim de animar Jó, versículo 18. Ele escreveu o que Jó poderia experimentar. Deus o abençoaria abundantemente e seus problemas chegariam ao fim. Poderia erguer a cabeça outra vez e seus medos passariam. Versículo 15, Jó 10:15. Esqueceria sua desgraça como as águas passadas. Jó 11:16. Deus lhe daria uma vida longa e seria o início de um novo dia para ele. Versículo 17. Não habitaria nas trevas do Sheol, mas sim na luz. Jó 10, versículo 20 ao 22. E a proteção de Deus daria cabo de todos os seus temores.
Jó capítulo 11, versículo 19 e versículo 20. Porém, se Jó desejava essas bênçãos, deveria obtê-las de acordo com os termos de Zofar. Sem dúvida, haveria esperança, mas era condicional. Jó precisava arrepender-se e confessar seus pecados, versículo 13 e versículo 14. Zofar está tentando Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Perguntou Satanás, Jó 1:9. Satanás acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Jó não possuía uma fé interesseira que negociava com Deus. Antes era uma fé confiante que dizia: ainda que Deus dê cabo de mim, ainda que Deus me mate, nele esperarei e confiarei nele. Jó 13:15, Nova Versão Internacional. Essas não parecem ser as palavras de um homem em busca de uma solução fácil para seus problemas. Como disse Charles Haddon Spurgeon, Jó não entendia os motivos de Deus, mas ainda assim continuou a confiar em sua bondade. Essa é a verdadeira fé. As 3 declarações de Jó, Jó capítulo 12 ao capítulo 14. O discurso de Zofar foi curto, mas Jó apresentou respostas demoradas para cada uma das acusações de Zofar. Começou com a segunda acusação, de acordo com a qual Jó não tinha conhecimento de Deus. Jó 11, dos 5 ao 12. Jó afirmou que possuía conhecimento e discernimento como eles. Jó capítulo 12. Em seguida respondeu à primeira acusação de Zofar, de acordo com a qual Jó estaria vivendo em pecado. Jó capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Mais uma vez, Jó afirmou sua integridade, Jó capítulo 13. Em seguida, encerrou seu discurso objetando ao terceiro ponto de Zofar, de que ainda havia esperança. Jó capítulo 11, do versículo 13 ao 20. Em Jó 14, Jó admite que perdeu quase toda a esperança. A grandeza de Deus, capítulo 12. Em primeiro lugar, Jó contrapôs a declaração de seus amigos de que possuíam mais sabedoria do que ele. Por certo, eram mais velhos que Jó, mas a idade não é garantia alguma de sabedoria. Existem tolos de todas as idades. Em seguida, Jó os repreendeu por sua falta de sensibilidade para com ele e por transformá-lo em motivo de riso. Acreditava ser um homem justo e reto, e foi assim que Deus o descreveu. Jó 1:1, Jó 1:8, Jó 2:3. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. Jó 12, versículos 5 e 6. Zofar afirmou que a sabedoria não está ao alcance dos homens. Jó 11, versículos 7 ao 9. Porém, Jó disse que as criaturas de Deus podiam lhes ensinar aquilo que precisavam saber. Jó capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Até mesmo as criaturas insensatas sabem que foi a mão de Deus que fez e que mantém todas as coisas. Até mesmo o fôlego usado para acusar Jó era uma dádiva de Deus a esses homens, e o Senhor poderia removê-los sem a permissão deles. O Senhor deu aos seres humanos a capacidade de provar e de avaliar os alimentos. Não lhes daria, portanto, a capacidade ainda mais importante de avaliar as palavras e de analisar a verdade, Jó capítulo 12, versículo 11. Nos versículos 12 a 25, Jó descreve a sabedoria e o poder de Deus. É bem provável que no versículo 12 seja uma referência a Deus
o idoso e longevo. Essas designações divinas são repreensão aos amigos idosos de Jó, que acreditavam que seus anos de experiência lhes haviam ensinado tanta coisa. Jó ressaltou que Deus é inteiramente soberano naquilo que faz com a natureza, versículo 14 e versículo 15, e com as pessoas, versículo 16 ao versículo 25. Não pode reconstruir aquilo que ele destrói, nem libertar aquilo que ele prende, Apocalipse 3, do versículo 6 a 8. Deus pode enviar secas ou inundações, e não há quem seja capaz de detê-lo. Jó capítulo 12, versículo 15. Ele sabe o que faz e tem o poder para realizar o que é preciso. Versículo 13, versículo 16. Em sua soberania sobre as pessoas, qualquer que seja seu status, Deus está no controle. De acordo com a argumentação de Jó, todo tipo de gente passa por dificuldades na vida, pois Deus pode fazer o que bem lhe aprouver. Ele não faz acepção de pessoas e não se impressiona com sua posição, riqueza ou condição social. Por exemplo, se for da vontade de Deus, os conselheiros do rei perdem sua autoridade e riqueza e os juízes se tornam confusos e insensatos. Na verdade, os próprios reis são transformados e os sacerdotes são despojados de seus cargos e levados cativos. Verso 19. Homens sábios, como os conselheiros e anciãos, serão calados. Verso 20. E os príncipes nobres e os fortes poderosos, versículo 21, perderão seu respeito e força. Deus, porém, é soberano tanto sobre as nações quanto sobre os indivíduos. Versículo 23 ao 25. Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 22. Atos 17, do versículo 24 ao 28. Pode fazer uma nação crescer ou destruí-la. Pode dar-lhe a liberdade ou o cativeiro. Basta tirar a sabedoria de seus líderes e sua destruição é certa. Os orgulhosos não gostam de ouvir essa mensagem. Desde a cidade de Enoque, Gênesis 4, versículo 16 ao 18, e a Torre de Babel, Gênesis 11, do versículo 1 ao 9. A humanidade vem tentando construir e administrar as coisas sem Deus, e suas tentativas terminam sempre em fracasso e em julgamento. A integridade de Jó, capítulo 13. Nessa parte de sua defesa, Jó expressou primeiramente sua decepção com os 3 amigos, versículo 1 ao 12. Depois sua declaração de fé no Senhor, versículo 3 ao 17. E por fim, seu desejo de que Deus vá ao encontro dele e acerte a questão de uma vez por todas, versículo 18 ao 28. Primeiro, decepção, versículo 1 ao 12. Os amigos de Jó não haviam levantado seu ânimo. Antes, haviam assumido uma atitude de superioridade como juízes, partindo do pressuposto de que conheciam Deus melhor do que Jó. Não se identificaram com ele em sua tristeza e dor. Jó os acusou de besuntar a verdade com mentiras, de ser médicos que não valem nada e de falar perversidades em favor de Deus. O termo besuntar, versículo 4, também significa caiar. Eles besuntaram a discussão com a cal de suas mentiras de modo a evitar o problema difícil e, ao mesmo tempo, a manter suas ideias tradicionais. Salmo 119, versículo 69. Permaneceram num nível superficial sem jamais se aprofundar nas verdades de Deus ou nos sentimentos de Jó. Os conselhos que se atêm à superfície não valem muita coisa. A fim de ajudarmos as pessoas, precisamos ir muito mais fundo, um processo que requer amor, coragem e paciência. Como médicos, haviam feito um diagnóstico incorreto, de modo que seus medicamentos foram inúteis. Jeremias 6:14, Jeremias 8:11. E como defensores de Deus, teriam feito o melhor permanecendo calados, pois não sabiam do que estava falando.
Sua visão de Deus era tão rígida e limitada, e sua visão de Jó era tão preconceituosa, que todo o seu caso não passava de uma invenção construída a partir de uma série de mentiras. O que fariam quando Deus virasse a mesa e os examinasse? Romanos 14, do versículo 1 ao 13. As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes de barro. Jó 13, 12. Aquilo que os amigos consideravam declarações profundas da verdade não passavam de cinzas requintadas de fogos antigos e de suportes de barro que não tardariam a se desintegrar. Um bom conselheiro precisa de muito mais do que uma excelente memória. Precisa de sabedoria para aplicar a verdade às necessidades das pessoas nos dias de hoje. 2. Declaração, versículo 13 ao 17. Trata-se de uma das mais extraordinárias declarações de fé registradas nas Escrituras. Mas é importante que seja compreendida dentro de seu contexto. Jó está dizendo: pleitearei meu caso diretamente junto a Deus e provarei minha integridade. Sei que estou arriscando a vida ao abordar o Senhor, pois Ele é capaz de me aniquilar. Porém, se Ele não o fizer, provará que não sou o hipócrita que vocês me consideram. Posteriormente, Jó faz um juramento e desafia Deus a julgá-lo. Jó capítulo 27. Aproximar-se pessoalmente de Deus era um grande ato de fé. Êxodo 33, 20. Juízes 13, versículo 22 e versículo 23. Mas Jó estava tão certo de sua integridade que se mostrou disposto a correr esse risco. Afinal, se ficasse de braços cruzados, morreria. E se fosse rejeitado por Deus, também. No entanto, havia sempre a possibilidade de ser justificado pelo Senhor. Terceiro, desejo. Versículo 18 ao 28. Essas são palavras dirigidas a Deus. Jó havia encaminhado sua causa. Versículo 18. Estava certo de que venceria. Tinha 2 desejos: que Deus removesse sua mão disciplinadora e lhe concedesse alívio, e que fosse ao encontro dele de maneira a não aterrorizá-lo. Jó estava pedindo que Deus se encontrasse com ele no tribunal, para que pudesse discutir o pleito de Deus contra Jó e vice-versa. No versículo 22, Jó dá a Deus a opção de falar primeiro. Por que Jó deseja encontrar-se com Deus no tribunal? Para que Deus apresente de uma vez por todas seu pleito contra Jó e revele os pecados na vida dele que lhe causaram tanto sofrimento. Por que Deus deveria me dar tanta atenção? Pergunta Jó. Ele me trata como um inimigo, mas sou apenas uma folha frágil ao vento, uma palha seca que não vale coisa alguma. Sou um pedaço de madeira podre e uma roupa comida pelas traças e, no entanto, Deus me trata como um prisioneiro de guerra e me vigia o tempo todo. Jó sentia que havia chegado a hora de acertar essa questão, mesmo que perdesse a vida ao longo do processo. A falta de esperança de Jó, capítulo 14. Zofar havia garantido a Jó que ainda haveria esperança caso ele reconhecesse seus pecados e se arrependesse. Jó capítulo 11, do versículo 13 ao 20. Mas Zofar não se encontra na situação de Jó. Do ponto de vista de Jó, seu futuro era desanimador. Nos versículos 1 a 12, Jó empregou várias imagens para ilustrar a situação desesperadora do ser humano neste mundo. É como uma flor que logo seria cortada, uma sombra que desaparece lentamente, um jornaleiro que trabalha e depois é dispensado. Deus conhece os limites de nossos dias.
Jó 7:1, Jó 14:5, Salmo 139, versículo 16. Em sua insensatez, um suicida pode apressar o dia de sua morte, mas ninguém vai além dos limites estabelecidos por Deus para a sua vida. Uma vez que o ser humano é apenas uma flor, uma sombra e um servo, por que Deus daria alguma atenção? Tendo em vista que a vida é tão curta, porque Deus encheria os dias do homem de tristeza e dor? Desvia dele, do homem, os olhares, para que tenha repouso, para que tenha prazer no seu dia. Jó 14:6. Em outras palavras, o que Jó está pedindo é: deixe-me ter um pouco de paz antes que minha vida tão breve chegue ao fim. A imagem mais forte que Jó apresenta é de uma árvore, versículo 7 ao 12. Ainda que seja cortada, seu tronco permanece e há sempre a possibilidade de voltar a brotar. A árvore tem esperança, mas o ser humano não. Quando morre, não deixa sequer um toco para trás. O ser humano é mais parecido com a água, que evapora ou penetra o solo irreversivelmente. Versículo 11, 2 Samuel 14:14. Pode se deitar à noite e despertar pela manhã, mas quando se deita para sua própria morte, não há certeza alguma de que voltará a despertar. As primeiras pessoas que, como Jó, eram tementes a Deus, não possuíam uma revelação da vida futura, como temos hoje em Cristo. 2 Timóteo 1:10. As passagens do Antigo Testamento indicam vagamente uma ressurreição futura. Salmo 16, versículo 9 ao 11. Salmo 17:15. Isaías 26:19. Daniel 12:2. Mas Jó não tinha nenhum desses livros para ler e meditar. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó 14:14. Jó apresenta essa pergunta crítica, mas não lhe responde. Posteriormente, Jó faz uma declaração maravilhosa sobre a ressurreição futura. Jó 19, versículo 25, versículo 26. Mas, nesse momento, ainda vacila entre o desespero e a esperança. Em Jó 14:13, Jó pediu a Deus que se lembrasse de trazê-lo de volta do Sheol, o reino dos mortos. É bem provável que não tivesse em mente a ressurreição, mas sim uma breve estadia na terra para que Deus o justificasse diante de seus acusadores. Claro que hoje o cristão é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E Deus não se esquecerá de nenhum de seus filhos na ressurreição. 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 58. Jó lembrou ao Senhor que era feitura das mãos de Deus. Jó 14:15. Argumento já usado anteriormente. Jó 10:3. Para Jó, parecia que, em vez de cuidar de sua própria criatura, Deus não fazia outra coisa senão manter um registro de seus pecados. Que esperança Jó poderia ter enquanto Deus o estivesse investigando e elaborando seu pleito contra ele? Em vez de purificar os pecados de Jó, Deus os estava ocultando, sem sequer dizer a Jó quais eram suas transgressões. Jó se queixou dizendo: assim destróis a esperança do homem, Jó 14:19, e usou duas ilustrações para provar como isso era verdade. O ser humano parece uma montanha inabalável, mas, aos poucos, a água vai erodindo a rocha e, um dia, a faz desmoronar. Ou, ainda, um terremoto pode abalar as rochas, deslocando-as para outro lugar e mudando o aspecto da montanha. A morte pode vir de modo gradual ou súbito, mas certamente virá, e o ser humano partirá para um mundo no qual não saberá coisa alguma sobre o que acontece com sua família.
Jó ansiava por esse alívio da tristeza e da dor. Em meio a um sofrimento intenso, é fácil as pessoas pensarem que o futuro é desanimador e que Deus os abandonou. O famoso psiquiatra norte-americano Carl Menninger chamava a esperança de principal arma contra o ímpeto suicida. A esperança é a principal arma contra o desejo de se matar. Aqueles que não têm esperança acreditam que não vale a pena viver, pois não veem coisa alguma no futuro além de dor e fracasso. Conclui que é melhor morrer do que continuar vivendo e ser um fardo para si mesmos e para outros. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche chamava a esperança de o pior de todos os males, pois prolonga o tormento do homem. Porém, aquele que crê em Jesus Cristo participa de uma esperança viva, que se torna mais maravilhosa a cada dia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. As esperanças mortas desaparecem, pois não têm raízes. Mas nossa esperança viva se torna cada vez melhor, pois está arraigada no Cristo vivo e em sua palavra viva. A certeza da ressurreição e da vida na glória é uma forte motivação para prosseguirmos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. 1 Coríntios 15, 58. Charles Allen escreveu: quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus. Jó ainda não havia batido a porta, mas estava perto de fazê-lo. E seus amigos não estavam ajudando em nada. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13.